Oi, viajantes da vida! Você é daqueles pessimistas, daquelas pessimistas que acreditam que esse momento que nós estamos vivendo é o fim do mundo? Está muito enganado. Na nossa próxima viagem, nós vamos entender a razão de ser desses eventos tão terríveis que nós temos observado. De um lado, guerras, de outros, cataclismas, processos naturais ou até com a interferência do homem, como nós temos visto com a questão climática. Então, para tirar essa nuvem de cima da sua cabeça, enquanto roda a vinheta aí, você já se inscreve no canal, acione o sininho para receber as notificações, pode deixar um like adiantado, se no final não gostar, você muda para dislike, e um comentário. Agora ou no final, diz aí como é que o nosso trabalho está chegando para você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, e você que passou por aqui, que não é espírita, mas é simpatizante dessa ideia consoladora, que Jesus nos envolva e que os benfeitores espirituais aclarem o nosso entendimento para nós lidarmos com o assunto de hoje. Quando nós começamos a ter notícias, e aí fazendo um parênteses aqui, não é? Em maio de 2024, o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, foi assolado por uma catástrofe jamais vista na sua história. E muitas pessoas, muita gente começou a alardear, é o fim do mundo, isso é porque as pessoas estão se desviando, são os hereges, os pecadores, criaram uma série de mitos. Inventaram um Deus tão punitivo, que jogou aquela montoeira de água só para destruir a vida das pessoas. Você acha que Deus, que é apresentado para nós por Jesus, como o Pai nosso que está nos céus, que a doutrina espírita reconhece ser a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, se daria a essa atitude tão mesquinha? Mas muitas pessoas podem dizer, mas está lá, Jesus já havia previsto isso. Calma, calma. Realmente nós temos, numa das falas de Jesus no Evangelho, o chamado sermão profético. Um sermão, um dos últimos do Mestre, em que ele fala a respeito das transformações. É lógico que isso está dentro de um contexto de Jesus estar ali em torno do templo em Jerusalém, observar a grandiosidade das obras humanas, observar a expressão do orgulho humano nas suas obras materiais e falar que aquilo tudo ali poderia ser destruído e que ele reconstruiria em 3 dias. Era basicamente isso. E os discípulos ficaram surpresos. E os opositores ficaram enfurecidos. Que homem é esse que diz que vai derrubar o nosso templo e construir tudo em 3 dias? Eles não tinham entendimento, eles não compreendiam ainda a linguagem simbólica, figurada de que Jesus se servia. Mas é interessante porque hoje, século XXI, muitos de nós ainda partimos dessa ideia punitivista de Deus. Como se Deus nos castigasse, Deus, nos castigasse pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. E não como se uma lei muito maior, muito mais perene, estabelecesse que, em face dos nossos equívocos, as consequências são naturais. Deus não pune ninguém. Cada um de nós é que estabelece, no caminho que seguir, quais as consequências que vai ter. Ora essa, se eu resolver seguir por um caminho em que existe uma ponte que caiu e eu continuar caminhando por ela ou acelerar o meu carro nela, eu não vou cair num abismo? Vou. Foi Deus que criou o abismo? Bom, do ponto de vista da natureza, sim. Mas não foi ele que me empurrou para o abismo. Não foi ele que me jogou no abismo. Eu é que escolhi aquele caminho equivocado e caí no abismo. Então é basicamente isso. Mas o sermão profético tira o sono de muita gente. Muita gente ainda fala em fim dos tempos. Ainda mais, como a gente tem notícia neste ano de 2024, talvez até mais intensamente, de guerras, de rumores de guerras, de ameaças de guerras, ou como nós estamos ainda atravessando, no momento que eu estou gravando esse vídeo, quantas
ameaças de guerras que não aconteceram ainda, que podem acontecer, e quantas guerras que estão acontecendo e que a gente de vez em quando vira o rosto para o outro lado. Eu não estou vendo mais não. Já tem 10 meses que essa guerra começou, já caiu no lugar comum, já não ocupa mais o noticiário. Não vou ligar para isso, vou seguir vivendo a minha vidinha. Enquanto o nosso mundo, este aqui que nós vivemos, tiver guerras, tiver fome, miséria, gente passando fome, gente que acorda num dia e não tem certeza se ao final do dia terá feito pelo menos 3 refeições. Se dirá uma refeição, como nós temos visto acontecer em alguns países, em que a pobreza, a fome, a miséria, a praga, as pestes, as doenças. Quando veio a pandemia então, quanta gente dizia que já era o fim do mundo ali, em 2020. E nós já estamos fechando 2024, no momento que eu gravo esse vídeo, e o mundo não acabou ainda, e nem vai acabar. Principalmente do ponto de vista material, não vai acabar. Mas esses cataclismos? É porque nós não estávamos aqui. Mas se a gente parar para ver a história, se nós perguntarmos aos geólogos, o nosso planeta Terra já foi muito mais bagunçado, muito mais convulsionado, já teve cataclismos naturais muito mais intensos do que a chuvarada do Rio Grande do Sul, do que os terremotos e os vulcões que estão entrando em erupção agora. A Terra está se acalmando. Do ponto de vista geológico, do ponto de vista material, o planeta está se acalmando. Aí alguém pode dizer, mas olha só esses eventos extremos do clima aí. Aí tem o nosso dedinho podre. Tem a nossa interferência negativa para que isso aconteça. E se a gente não mudar de caminho, a consequência vai cair naturalmente sobre a nossa cabeça, junto com as nossas casas, junto com uma chuvarada, junto com um monte de terra. Vai cair sobre a nossa cabeça. Pensando no sermão profético, vamos observar o que Jesus diz, porque as pessoas param no é o fim do mundo, é o fim dos tempos, e não leem o que Jesus diz. E não param para pensar no que Jesus diz. Guerra, fome, rumores de guerra, peste, não são os fins dos tempos. São sinal do começo do fim. Isso não é para apavorar ninguém. Não é começo do fim do mundo, mas é começo do fim de um ciclo muito difícil, de um ciclo muito duro, que pelo processo das dores, nós que aqui estamos vamos nos educar e promover as mudanças que são necessárias. A Terra só não é um planeta feliz porque os espíritos que estão encarnados nelas nós somos todos rebeldes. Ainda somos todos briguentos, egoístas demais. Se tivéssemos caminhado nos ensinamentos de Jesus há 400 anos, há 600 anos, hoje nós estaríamos vivendo num mundo paraíso. Mas estamos nesse aqui. Somos responsáveis por esse aqui. Alguém pode dizer, eu não destruí árvore, eu não desmatei, eu não poluí o mar. Nessa encarnação, cara pálida. Mas e nas outras? Quantos de nós fomos aqueles que entramos aqui no nosso Brasil dizimando as populações indígenas, cortando tudo que era árvore, fazendo com que os morros ficassem pelados? E aí quando vem a chuvarada, o morro cai em cima da gente. Podemos ter sido lá no passado. Mas não estou afirmando que seja, não. É só para nós pensarmos. Mas olha só o que diz Jesus no sermão profético, para que a gente possa realmente considerar isso. E eu ainda vou deixar os últimos 2 slides para a nossa reflexão. Mas ele começa lá no versículo 3, né? Em Mateus, no capítulo 24 de Mateus, que é quando começa esse sermão profético, logo depois dele ter falado que demoliria o templo. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, se chegaram a ele seus discípulos em particular, perguntando-lhe, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Respondendo, Jesus lhes disse, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Haveis, pois, de ouvir de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos turbeis, porque importa que assim aconteça. Mas este ainda não é o fim, presta atenção. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestilência, fome, terremotos em diversos lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E muitos então serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e mutuamente
se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porque multiplicar-se-á a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas o que perseverar até ao fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Perceberam? Nesses 2 slides que nós temos aqui, que Jesus não está falando de um fim do mundo material, mas de uma mudança de concepção. Sim, tem uma série de questões materiais que são, de certa maneira, impulsionadoras. Parece até que a dor material vem, como ele fala ali, né? Guerras, rumores de guerras, peste, fome, tudo isso nós temos observado nesse século que nós estamos. Mas também nós observamos isso no século XV, quando veio a chamada peste negra ou a peste bubônica, que era causada por pulga dos ratos, gente. E que as pessoas só entenderam isso quando elas conseguiram se livrar dos ratos, aí acabaram com a peste. Ou seja, entender a causa do mal para eliminar a causa e assim eliminar o mal. Mas quando Jesus fala a respeito disso, quando ele fala que isso é o começo das dores, é porque nós chegamos num processo de tamanho retardamento, de tamanha rebeldia ante as leis do progresso, que só as dores nos despertam. Nós vimos, de novo falando a respeito do evento de maio de 2024, lá no Rio Grande do Sul, quantas pessoas se mobilizaram de outras regiões do país, até de outras regiões do mundo, para ajudar os nossos irmãos e irmãs que perderam tudo naquela enchente. Pessoas que abriram mão do seu tempo e foram para lá ajudar no resgate. Pessoas que abriram mão dos seus bens e contribuíram. Dividiram o pouco que tinham até com aqueles que tinham nada, para que pudesse mitigar a dor, o sofrimento. Isso já é pôr de lado o egoísmo e exaltar a caridade. Mas Jesus fala de uma coisa que é muito complicada aqui nesse segundo slide, para a gente ficar bem atento, né? Que quando a gente começa a perceber essas coisas ruins acontecendo, muitos desanimam. Muitos assumem essa postura que eu comentei no começo. Ai, é o fim do mundo, não tem mais jeito. Ou alguns dizem, esse mundo está perdido. Gente, quando a gente assume essa atitude do esse mundo está perdido, o trem desandou. As coisas começaram a ficar muito difíceis, porque aí nós deixamos de trabalhar, deixamos de agir a modificação necessária para que esse mundo não fique perdido, não. Para que nós tenhamos condições de colaborar para a transformação dele num mundo melhor. Então, quando a gente começa a ver ali, né? Então as pessoas vão ficar escandalizadas, vai haver traição, vai haver divisão entre nações e nós não estamos vivendo isso? Quantos de nós não acordamos ou vamos dormir com medo de que tenha eclodido uma nova guerra entre nações que têm energia nuclear, que têm armas nucleares, que poderiam destruir o planeta inteiro? Ai, e se vier a guerra nuclear e acabar com a capacidade de sustentar a vida no planeta? Ou se as mudanças climáticas se tornarem tão graves que o planeta se torne inabitável para a nossa espécie? Deus nos dará outro, para nós até irmos lá esculpindo as melhores condições de vida para ele. Nós não vamos ficar abandonados, nem vamos ser relegados a um inferno de sofrimento permanente. Mas quando Jesus diz ali que por se multiplicar de muitos a iniquidade, a caridade de alguns esfriará, a gente tem que ter cuidado para não assumir essa atitude pessimista diante dos flagelos, diante das catástrofes, diante das guerras, diante desses prenúncios de início de dores que nos impulsionarão a transformar o mundo. Quando nós estamos aqui nesse estudo, nessa palestra aqui do nosso canal, a gente está pensando exatamente nessa ideia, principalmente de ser passada às gerações mais novas, que podem estar ficando muito gastas, muito desanimadas. E não, meus caros jovens, e não, minhas queridas crianças, e não você também aí, meu querido e minha querida ancião e anciã. Não vamos desanimar, não. Porque olha só quando Jesus fala, quando é que vai ser o fim? O fim não é a bagunça, o fim não é a guerra, o fim não é a peste. Aqueles que perseverarem até o fim, quer dizer, que aguentarem esse momento de transição, que suportarem as dores, que transformarem o mundo para que as dores acabem, esses é que vão ser salvos. Vamos colocar os salvos entre aspas aqui, porque a gente fez isso, né? Não colocou entre aspas, mas está entendendo que não é salvação para ir para um paraíso. E vem a parte final. Quando é que vai ser o fim mesmo? Quando que vai terminar esse ciclo de dores mesmo? Quando Jesus diz ali, ó, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Ele não disse o seu evangelho. Ele disse o evangelho do reino.
o Evangelho do Reino de Deus, a mensagem de ajuste da humanidade terrena, nós, às leis divinas. Independente de rótulo religioso, se cultivará espiritualidade. Independente de divisão de religiões, nós teremos a fraternidade, a caridade de muitos aquecida de novo. E é nesse ponto que a gente para pensar assim, mas o que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? E Allan Kardec, que não é bobo nem nada, aqui no Livro dos Espíritos, que agora vai acompanhar a gente aqui ao longo desse estudo inteiro, ele traz para nós, lá na terceira parte, quando ele trata da lei de destruição, que já é o capítulo 6 dessa terceira parte, ele vai apresentar para nós a ideia dos flagelos destruidores, das catástrofes. Tem na sequência, que não é assunto para o nosso estudo de hoje, as guerras, que nós também estamos vendo acontecer aqui no nosso momento presente. Nós somos testemunhas oculares da história de transformação do nosso planeta. Talvez nós, que vivemos esse século, estejamos testemunhando esse início das dores, que ainda vai demandar aí algumas décadas, talvez até alguns séculos, se nós formos muito lentos no evoluir, mas que vai demandar muito tempo, até que nós cheguemos a essa condição de um mundo melhor, de um mundo mais tranquilo. Mas até lá vem sempre aquela pergunta, gente, mas por que Deus está fazendo isso? Por que acontecem? Lembrem-se que eu falei no início do nosso estudo que, geologicamente, o nosso planeta está mais calmo hoje do que ele era milênios atrás. A diferença é que há milênios atrás nós não tínhamos nem história. Quem passou por isso, se estava na fase humanoide ali, nem pôde relatar isso. Não escreveu nas cavernas, não pintou nas cavernas. Uma catástrofe, um terremoto, um vulcão, não pintou. Então nós não sabemos como foram. Tem, lógico, os indícios geológicos de grandes movimentos de massa de terra, de terremotos gigantescos, de tempestades que duravam dias e dias e meses, porque o planeta estava muito quente, estava muito convulsionado ainda. Ou seja, nós acalmamos a Terra geologicamente falando. Mas ainda assim, aqui ou ali, num ponto ou no outro da Terra, ou até por causa da interferência humana, ocorrem cataclismos naturais, cataclismos piorados pela nossa interferência, pestes, doenças que, de certa maneira, se tornam pandemias. Olha nós falando de pandemia aí de novo, né? Como se fosse a pior de todas, essa de 2020 até 2022. Não, não foi. Essa nós conseguimos desenvolver vacina muito rápido. A pandemia do início do século XX matou muito mais gente. A chamada peste lá do século XIV, do século XV, matou muita gente, mas muita gente mesmo, né? Século XIV. Então a gente tem que estar bastante atento assim, não é a pior peste que nós vivemos. E alguém que estivesse lá no século XIV, no século XIII, vendo isso, ia dizer assim, nossa, é o fim do mundo. E o fim do mundo já aconteceu muitas vezes para muita gente e nunca foi o fim do mundo mesmo. Então Allan Kardec pergunta, qual a razão de ser disso? Por que nós, hoje, seres humanos encarnados na Terra, temos que lidar com os abalos da natureza? Vamos começar com os abalos da natureza. Não vamos pensar naqueles que nós criamos ou naqueles que nós agravamos, mas vamos pensar nos abalos da natureza. Quer dizer, um vulcão é um elemento natural, né? Um terremoto é um fenômeno natural. Uma tempestade é um fenômeno natural. Mas por que eles nos atingem? Por que eles nos causam tantas dores, tantos males? E aí começa a questão 737 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta para os amigos espirituais dessa forma. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir, dizem os espíritos, mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos.
E essa é a parte que a gente tem que parar para pensar. Olhando aqui para os dois slides, a gente começa na pergunta, porque o Kardec ele faz uma pergunta como se nós seres humanos, fôssemos o centro, né? A razão de ser dos fenômenos. Por isso ele pergunta, por que fere Deus a humanidade por meio dos flagelos? Mas será mesmo que os flagelos existem para ferir a humanidade? É isso que os Espíritos nos ensinam. Nós não somos a última cereja no alto do bolo. Nós não somos o elemento principal. Ao contrário, um vulcão ele serve mais ou menos como a válvula de uma panela de pressão. Se não houvesse aquela erupção, talvez a pressão interna do planeta fosse tanta que o solo ou a crosta se racharia. Como uma panela de pressão cuja válvula é tampada, ela acaba explodindo, jogando feijão para cima, jogando feijão no teto e assim por diante. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Esses flagelos vêm para fazer progredir mais depressa. Aí alguém pode pensar assim, só pode ser doideira. Esses espíritos que responderam para Kardec estavam surtados, porque como é que pode uma coisa que destrói fomentar o progresso? Porque ela força a inteligência a progredir. Então aí é que está. Os flagelos iam acontecer de qualquer jeito, nós humanos estivéssemos aqui ou não. Eles são parte da lei da natureza. O que acontece é que quando nós sofremos o efeito desses flagelos, a nossa inteligência começa a trabalhar, a produzir progresso, a produzir tecnologia. Também me lembro que no começo, mais no começo ali de 2024, houve um terremoto em Taiwan, que destruiu alguns prédios muito antigos, mas os novos, aqueles que foram construídos depois de um outro terremoto que matou mais de 1000 pessoas e que destruiu quase a cidade inteira, o país inteiro, eles acabaram sendo construídos de uma forma a resistir a terremotos semelhantes àquele. E dessa vez o prejuízo foi menor. E dessa vez o prejuízo em vidas humanas também foi menor, porque nós aprendemos, nós caminhamos mais depressa. Se não tivesse acontecido aquele terremoto lá da década de 1990, talvez a engenharia, talvez a arquitetura não tivesse avançado tanto naquela região, a ponto de produzir prédios capazes de sacudir, mas não cair, não desmoronar em cima da gente, capazes de ter um peso ou um contrapeso dentro do prédio, para compensar os balanços e as vibrações. Não é interessante a gente pensar dessa forma? Então é exatamente isso. A destruição vem porque ela faz parte da natureza. Aconteceria de qualquer jeito. A chuva cairia, nós estivéssemos ali ou não. Nós tivéssemos construído casa à beira do rio ou não. O problema é que a casa foi destruída porque ela estava na beira do rio. Nós colocamos a casa lá. E aí o Espírito fala aqui no segundo slide. É preciso que a gente veja qual é o objetivo. Primeiro, manter em harmonia as condições do planeta, manter as tensões que existem entre a crosta terrestre, a nossa atmosfera e o nosso núcleo do planeta ainda líquido em equilíbrio. É isso que esses fenômenos naturais todos têm a ver. Mas eles podem ser piorados por nós, principalmente os da atmosfera, com esses eventos extremos do clima, que nós afetamos muito significativamente. Então vêm os prejuízos, vêm as subversões, vêm as mudanças, elas são necessárias. E o que isso traz de resultado para nós? Aí é que a gente tem que pensar. Se eu ficar parado lamentando, se eu ficar parado achando que eu estou sendo punido por Deus, nada será feito. Nenhum progresso será realizado. Eu me preocupo muito. Acompanhando agora, alguns meses depois do evento lá do Rio Grande do Sul, as pessoas reconstruindo suas casas no mesmo local onde a destruição aconteceu. Na mesma beira de rio, na mesma posição do bairro, sem nenhuma mudança na estrutura da cidade. Ah, mas tem só aquele lugar. Então alguma coisa tem que ser feita pelos órgãos governamentais para que isso não aconteça. Preventivo. Colocar no mesmo lugar e nada fazer é esperar um outro desastre acontecer, que é o que nós estamos pedindo. Então não é porque nós, seres humanos, estamos ali que Deus fez acontecer o desastre. O desastre aconteceria de qualquer jeito. Ele nos atingiu porque nós estávamos ali. E o que nós aprendemos com isso? Essa é a pergunta a ser feita, que eu vou começar a fazer agora no meio do estudo, mas eu vou repetir muitas vezes. O que nós aprendemos quando um desastre natural, agravado pela nossa interferência, nos fere, nos atinge? Será que eu, Maurício, vendo a chuva invadindo a minha cidade, vou continuar jogando lixo pela janela do carro, pela janela do ônibus, entupindo os bueiros?
Será que eu, Maurício, vou continuar cortando árvores e cimentando as cidades, impermeabilizando as cidades, para fazer a enxurrada toda para um lugar quando vier uma chuva muito forte? Ou eu vou começar a pensar numa arquitetura mais permeável, em situações em que eu diminua a intensidade do calor sem gastar tanta energia, sem consumir combustível fóssil principalmente? Então a gente tem que ter mudança. Em face do que aconteceu, em face do desastre, nós precisamos ter atenção à mudança. E é isso que o Espírito fala ali. Veio o abalo, voltando lá a Taiwan, veio o abalo sísmico na década de 90. Isso acelerou o processo. Eles passaram a ter que pensar rapidamente como é que se acontecesse um outro, porque podia, eles estão numa área que é chamada, né, Anel de Fogo do Pacífico, então aquilo ali vai ter sempre vulcão, vai ter sempre terremoto. Esperar que viesse um outro fenômeno natural, eles esperariam. O que nós vamos fazer para prevenir, para não deixar acontecer? Essa é a pergunta que nós temos que fazer aqui no Brasil em relação aos eventos do Rio Grande do Sul. O que nós estamos fazendo para que, se vier um outro, se acontecer de novo isso, nós não sofrermos tanto quanto sofremos agora. Mas, ainda com a visão inicial de Kardec, de que o fenômeno aconteceu para atingir os seres humanos, que não é verdade, que os espíritos ensinam que não é assim, pensando sobre isso, Kardec faz uma outra pergunta que aí é a nossa responsabilizadora. É a oportunidade que Kardec deu aos espíritos deles fazerem assim, olha, vocês são lentos, vocês não aproveitam a oportunidade, então vem um chacoalhão, que é a questão 738. Ainda com esse olhar antropocêntrico de que a humanidade é o centro dos eventos, Kardec pergunta assim, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Mas não é. Se a gente parar para pensar assim, muita gente pergunta, poxa, por que Deus está fazendo isso? Eu estava querendo crescer e aí veio o desastre. Mas será que eu aproveitei mesmo todas as oportunidades que me foram oferecidas antes? Será que realmente eu me coloquei à disposição para mudar o planeta, para mudar o sistema, para mudar o ambiente, para não comprometer o meio ambiente? E os espíritos respondem assim, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, o ser humano, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado, forte esse termo, no seu orgulho, e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Essa é uma questão. Nós somos preguiçosos para progredir, então vem um abalo, vem um chacoalhão, que faz a gente parar para pensar assim, olha só, eu não sou tão forte assim, eu não sou tão onipotente assim, deixa eu fazer algum tipo de mudança de comportamento minha, porque o abalo é no orgulho, o abalo não é no corpo físico não. É que a gente às vezes sente a dor no corpo físico e não pensa ou não pergunta o que essa dor veio tratar em mim, o que essa enfermidade, o que essa catástrofe, o que essa doença veio me ensinar para ser uma pessoa melhor. E a gente deixa passar as oportunidades. Todos os dias, o desenvolvimento da nossa inteligência, o conhecimento do bem e do mal, nos impulsionam, nos estimulam para nós realizarmos o progresso. A gente não faz, a natureza nos ajusta. E aí essa é a questão. Enquanto, por exemplo, nós estivermos consumindo os recursos da terra de forma desenfreada, vai haver fome em algumas regiões. O desperdício de uns, a gente tem até um vídeo sobre isso, né? O mais de uns acaba sendo a privação de outros. Nós precisamos ter esse cuidado da partilha, da divisão e assim por diante. Então, quando Allan Kardec aprende com os amigos espirituais, na questão 738, que Deus nos dá um monte de oportunidade de avançar, de mudar o ambiente, mas nós não mudamos, aí vem o cataclismo e a gente sente o impacto, ele pergunta, mas puxa vida, né? Nesses flagelos tem gente inocente que vai embora. Olha só como é que é a questão 738A. Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Do ponto de vista momentâneo, do ponto de vista presente, não parece justo. Eu observei lá nos resgates do Rio Grande do Sul, aquelas famílias tão simplesinhas, aquelas senhorinhas tão fofinhas, a vozinha sendo tirada de barco. O que ela fez? Poderíamos perguntar.
Por que ela está passando por isso? Ela é inocente. Ou então um bebezinho que teve que ser resgatado de helicóptero, né? A mulher em trabalho de parto para ser socorrido no hospital porque o hospital tinha sido invadido pelas águas. O que esse bebê fez? É uma visão estreita. É uma visão só de presente. Cada uma das criaturas, e muitas vezes a gente ouve, só que não pode usar isso como uma desculpa para nada fazer, né? Existem injustiças, mas não existem injustiçados. Cuidado para não usar isso como uma desculpa para não fazer nada, para diminuir as injustiças. Porque senão a gente diz, deixa correr, aquela pessoa está passando por isso que ela merece. Não é assim não. Mas ela é uma grande verdade. Os fatos estão acontecendo e as pessoas que experimentam o impacto, a dor daquele fato, elas aprendem alguma coisa. Talvez até elas nos ensinem muitas coisas sobre como resistir, sobre como superar. Nem todos estão passando pela catástrofe, pelo desastre, como se estivessem expiando uma falta do passado. Alguns estão ali exatamente para ser a fortaleza, para ser o exemplo de encorajamento. E eles nos mostram como superar a adversidade, mesmo com muita adversidade. E aí os amigos espirituais respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes desses. É lógico que tem essa metáfora aqui da guerra e dos soldados, mas é interessante a gente perceber que, muito frequentemente, quando nós estamos encarnados, nós referenciamos tudo ao corpo, tudo ao momento presente. Mas, às vezes, um dano ao corpo, uma limitação no corpo, é um estímulo para que o espírito cresça e floresça. O espírito Jesus Gonçalves, que experimentou a hanseníase por tanto tempo e que ainda hoje trabalha no mundo espiritual, nos ajudando, nos orientando, ele agradece tantas e tantas vezes por aquele momento. E quantos de nós que passamos por momentos difíceis aprendemos. Lá no livro Nosso Lar, tem um encontro de André Luiz com um antigo, devedor do seu pai, que o pai levou à falência. E aí o André Luiz chega perto dele, cheio de dificuldade, cheio de receio, de vergonha, pedindo desculpas pelo pai. E aí o rapaz responde assim, o Silveira: não, aquilo que seu pai fez acabou resultando em benefício para mim. Eu cresci, eu aprendi. É lógico que materialmente foi uma dor muito grande. Mas como espírito, como pessoa, eu me fiz melhor. E é exatamente isso que os amigos espirituais nos dizem aqui. Abre mão, para de se olhar como centro. E olha lá para o futuro. Gente, 1 século no nosso tempo é um relâmpago na eternidade. Ou seja, daqui a 500 anos, nós vamos olhar para as dores desse momento e assim, que bom que eu fui inteligente o bastante para não ser o causador dessas dores. Tá? E assim eu consegui passar por elas. E assim eu consegui superá-las. E assim eu cresci com elas, eu ajudei os outros e assim por diante. E essa é uma questão importante. E para tirar a gente do centro mesmo, Kardec faz mais uma pergunta e os espíritos respondem mais uma vez, tirando a gente do centro. Na 738b, a abordagem do codificador é a seguinte: mas nem por isso as vítimas desse flagelo deixam de ser. Mas não é. Quer dizer, as casas que caíram, as pessoas que desencarnaram, desencarnaram. Passaram por aquele momento. Sejam elas hoje inocentes ou não, são responsáveis, estão aprendendo, estão passando pela dor. Verdade, olha o que o Espírito responde. Se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe darias. A física, a vida física.
Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos. Aí vem a condição: se souberem suportá-los sem murmurar. Ou seja, não basta sofrer. Tem que aprender com o sofrimento. Meu amigo, minha amiga que está me assistindo, se você passou por algum processo de catástrofe natural ou está passando por alguma tragédia pessoal, em vez de lamentar porque Deus está fazendo isso comigo, pergunte assim: o que eu posso aprender com esse momento de dor? Eu atravessei alguns momentos bem difíceis na saúde do corpo físico ainda nesse ano de 2024. E a pergunta que eu me fazia assim: o que eu posso aprender aqui? A deixar de ser o grande cuidador e me permitir ser cuidado pelos outros, o que significa baixar o orgulho, né? Lutar contra essa posição orgulhosa de achar que a gente é capaz de resolver tudo e nós não somos. Nós precisamos uns dos outros, nós temos necessidade de cooperação. Então, é aprender sem murmurar. O que não quer dizer, fica assim: eu estou passando por isso porque Deus quer. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus quer que a gente haja, quer que a gente se movimente para superar as consequências do mal que nos atinge. E aí, nessa questão, o Kardec vai fazer um comentário muito interessante. Ele vai fazer uma abordagem que é muito bonitinha, porque assim, é uma reflexão do codificador. Ele entendeu finalmente, aqui no Livro dos Espíritos, que nós, seres humanos, não somos o centro, a causa dos fenômenos naturais, a causa das catástrofes, né? Ou razão de ser, embora possamos muitas vezes ser o agravante dessas catástrofes. Quando nós, por exemplo, numa pandemia, saímos por aí fazendo aglomeração, nós aumentamos a contaminação, nós pioramos a situação. Ou quando lá no século XIV nós não usávamos os recursos de higiene necessários para manter, né, a peste longe do nosso ambiente doméstico, principalmente cheio de ratos, cheio de pulga de rato que nos picavam e era aquela coisa horrorosa. Gente, eu estou assistindo uma série que fala desse momento que realmente pensa assim: que bom que nós já passamos por essa fase, já vai fazer 800 anos, porque que dificuldade viver na Idade Média. Que dificuldade viver naquele período em que nada se conhecia a respeito de saúde, que nada se conhecia a respeito de higiene. Mas olha o comentário de Kardec. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença é que em caso de flagelos é maior o número que parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. E aí, olha só, adequa, né? Chega finalmente àquela posição assim: isso é parte de uma situação muito maior do que nós humanos. É isso que a gente tem que ver. A única coisa que causa grande comoção é que durante os flagelos, imagina lá no terremoto de 2004, na tsunami de 2004, 300 mil pessoas desencarnaram. Aí a gente pensa assim: não! Ou então durante uma peste, 700 mil pessoas desencarnaram no Brasil. Né? É a quantidade que faz parecer muito grave. Mas, se nós somarmos todo mundo que desencarnar de causas naturais, vai dar mais de 700 mil, num dia. Porque o mundo está passando por transformações. Então, o que Kardec percebe aqui é o seguinte: olha, nós não somos o centro, a causa original. Nós podemos ser agravantes. E é esse cuidado que nós temos que estar atento aqui. É isso que a doutrina espírita tem para nos chamar a atenção. E aí Kardec pergunta: para que serve isso? Para que servem os flagelos destruidores? Mas não é, nós não perguntamos isso. Volta a Taiwan e vê, olha, reconstruíram de forma melhor, mais sólida. No Japão a mesma coisa. Me pergunto se no Brasil nós vamos fazer a mesma coisa. Reconstruir de uma forma mais sólida, de uma forma que resista mais, que nos eduquemos para não ser os causadores, os provocadores, os assoreadores dos rios que vão fazer os rios encher e entrar nas nossas casas. Essa é a pergunta a ser feita. Como nós vamos trabalhar a reconstrução? O que nos ensina o flagelo? É o que Kardec pergunta. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E os espíritos respondem: sim, muitas vezes eles mudam a condição de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentarão. E essa é uma questão que a gente tem que ter cuidado. Nós podemos ser essas gerações vindouras. Nós podemos ter sido dos que desencarnaram lá no tsunami, nós não aqui falando, né? Mas alguém que desencarnou lá no tsunami de 2004
pode reencarnar daqui a umas 2, 3 décadas e pegar aquela região mais preparada. Como muitos dos que desencarnaram há 30 anos lá em Taiwan, podem agora ser das crianças que sobreviveram com certa facilidade naquele momento do terremoto que aconteceu no ano de 2024. Então, é para gerações futuras. A gente tem que olhar por uma margem maior de tempo. Se eu olhar hoje, e eu ainda estou em 2024, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi terrível. Se eu olhar daqui a 20 anos e nós houvermos aprendido alguma coisa com essa catástrofe, e tivermos feito uma reconstrução para melhor, e tivermos nos tornado pessoas mais amorosas, caridosas, fraternas, nós vamos dizer assim, puxa vida, olha como aquele desastre aproximou as pessoas. Muitos imaginavam, muitos de nós, aí falando agora não de catástrofe, mas de uma peste, muitos de nós imaginamos que a pandemia de 2020 e 2021 nos aproximaria, nos faria mais fraternos, nos faria mais tolerantes. Infelizmente, parece que muita gente ainda não aprendeu essa lição. E eu espero que nós não tenhamos que passar por outras pandemias para aprender a ser mais fraternos, mais amorosos, a dividir mais, a entender que o ganho material, que a economia não pode estar baseada no lucro apenas, mas ela deve estar baseada no bem-estar de todos. Isso é que é a economia de verdade. Isso é que é a economia espiritual de verdade, que vai nos levar e que vai nos impulsionar. E aí, lógico, se do ponto de vista material ele produz para as novas gerações melhoras, para nós hoje, aí é imediato. Do ponto de vista moral, ele traz lições, que é o que Kardec pergunta. Não serão os flagelos igualmente provas morais para a criatura humana, para o homem? Por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades, mas não é. E aí nós separamos, né? Essa parece aquela parábola que Jesus fala dos bodes e das ovelhas. Um evento desse separa os bodes das ovelhas, separa os egoístas dos fraternos. Os fraternos vão sair, vão se mobilizar, vão ajudar todos. Os egoístas vão tentar se proteger apenas a si. Tá tudo bem comigo, fecha minha casa, não entra aqui a peste e eu consigo escapar. Não deu certo no século XIV. Foram os nobres, as casas ricas, que eram cheias de ratos nos porões, que disseminaram a peste naquela época. Não deu muito certo nos aglomeradores, nos fazedores de festas abastados durante a pandemia. Depois de uma festa, de uma balada dessa criada, construída e realizada por algum filhinho de papai, por alguma filhinha de papai, por algum influencer equivocado, olha como aumentou a contaminação pela Covid. Então a gente tem que estar muito atento, tem que estar muito cauteloso em relação a isso. E aí os espíritos respondem. Os flagelos são provas que dão ao homem, ao ser humano, ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência, resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Eu acho ótimas os fins de resposta, porque é a condição. O que não aconteceu na maioria das pessoas lá com relação à pandemia de Covid? Nos dominou o egoísmo. Mas nós deveríamos ter aproveitado para exercitar mais caridade, mais fraternidade, mais abnegação, mais desinteresse material, mais amor pelo próximo. Alguns fizeram, com o sacrifício da própria vida. O pessoal da área médica, da área da saúde, fez e passou por dificuldades. E quantos desencarnaram são considerados baixas dessa guerra contra a Covid. Mas e outros de nós? E aqueles que desviaram dinheiro dos respiradores? E aqueles que fizeram licitações fraudulentas? Não demonstravam egoísmo? Então é sempre assim, olha, a lição está posta. Cabe a nós escolher o aprendizado. E cabe a nós não agravar. Aí não agravar já é uma grande conquista. Mas será que tem um jeito de eu evitar? Pensemos, pandemia de Covid. Qual era a sugestão de todos, antes mesmo de se desenvolver qualquer vacina e da suposição de remédio que não existia na época? Que nós pelo menos lavássemos as nossas mãos. Era o contato, eram as gotículas, que nós usássemos máscaras. E hoje, passado esse momento mais grave, quanta gente tem doença respiratória e não volta a usar máscara? Ah, é só uma gripezinha. Não é, gente. Pode ser uma outra doença mais grave, pode ser alguém que esteja suscetível e nós vamos transmitir. Aquela doença que para nós é só um resfriadinho, para outra pode ser causa da morte.
Mas o nosso egoísmo muitas vezes, nos pressiona. E aí Kardec pergunta, eu posso evitar? Eu posso me poupar das consequências dessas catástrofes todas? É a questão 741. Olha que linda a pergunta e mais bonita ainda a resposta dos Espíritos. Dado é ao homem conjurar, quer dizer, evitar os flagelos que o afligem? Resposta dos Espíritos? Em parte é. Não, porém, como geralmente entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. E é aí que entra a parte final aqui, olha para cá na parte final, que é muito importante. A gente pode evitar, de certa forma, por exemplo, um terremoto a gente não pode evitar, a gente pode até tentar prever, diminuir o impacto. Um tsunami, agora tem sinais, tem alarmes sonoros que avisam de tsunamis. Tudo isso a gente pode fazer, que é uma forma de prevenir, de diminuir o impacto, mas evitar que aconteça a gente não pode. Outros ao contrário. Como é fruto da nossa interferência a gravidade deles, volto à questão das questões climáticas. Nós, humanidade terrena do século XXI, estamos empurrando o nosso planeta para um caos climático. Os negacionistas disso podem até desencarnar mais cedo, porque eles são muito mais maduros, tendem a ser mais velhos e tendem a não acreditar naquilo que estão vendo, naquilo que está atingindo. Eu ainda imagino quantas pessoas lá do Rio Grande do Sul dizem assim, isso aqui já aconteceu em 1941, não tem a ver com aquecimento global. Tem! Porque, olha, de 1941 para 2024, nós passamos um longo período de calmaria e de 2023 para 2024 já foram várias catástrofes na mesma região. Então, se não está mudando de intensidade, porque pode ser uma intensidade parecida, está aumentando a frequência causada pela nossa interferência. Então, ali, esses mesmos males, esses que nós observamos, que nós não podemos evitar, muitas vezes são agravados pelos nossos erros, pela nossa impertinência, pelo nosso consumo excessivo. E aí é um chamado para que nós mudemos de comportamento. E aí vem um comentário que eu acho interessante, que Kardec faz, para nós já nos encaminharmos para o encerramento desse nosso estudo e deixar uma proposta de trabalho. Que mudança de comportamento simples eu posso fazer a partir de hoje, a partir de assistir a este vídeo que está sendo divulgado hoje no YouTube, que vocês estão tendo acesso, né? Que mudança eu posso fazer? Eu jogava papel pela janela, ou então eu não separava o lixo, colocava tudo junto e ia parar num lixão. Será que eu posso fazer coleta seletiva do lixo no meu bairro, na minha rua, no meu condomínio? Será que eu posso, consumir menos, reciclar mais? Evitar determinados elementos que sejam muito nocivos à natureza? Só isso já vai mudar e muito a intensidade, tá, gente? Pode não mudar o fenômeno, mas pode mudar em muito a intensidade deles e o impacto que ele tem em nós. Mas, como os Espíritos disseram que nós podemos conjurar ou evitar as causas, como fazer isso? O que nós temos que aprender para fazer isso? E aí é Kardec quem nos elucida. Ele diz o seguinte: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, nem tanto, cara pálida? A fome, nem tanto, As inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência? E quando, presta atenção,
os cuidados da sua conservação pessoal, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. É o codificador. No século XIX, nos chamando a entender e a agir com inteligência, mas também com sentimento de verdadeira caridade, para mudar o ambiente em que nós estamos, para alterar essas mazelas que nós vemos acontecer, que nós lamentamos e que algumas vezes, quando elas não nos atingem, nós viramos os olhos, nós viramos as costas, não queremos ver. Ah, não é comigo não. Ih, ó, isso foi lá em Taiwan. Mas pode acontecer um desastre aqui. O Rio de Janeiro mesmo, de onde eu falo para vocês, é frequentemente assolado por desastre, ali na região serrana. Mas também temos visto enchentes, temos visto no litoral de São Paulo. Quer dizer, por que a gente não trabalha mais para mudar isso? Por que não se pensa mais numa engenharia, numa arquitetura que seja harmoniosa com a natureza? Que entenda quais são as intempéries, quais são as formas da natureza reagir e nós não agravarmos. Se dá para caminhar, se dá para ir de bicicleta, não vai de carro. Principalmente o carro que queima combustível fóssil. Agora tem os carros elétricos. Mas aí de onde é que vem essa energia, né? Se precisar ligar uma termoelétrica para eu ter energia para carregar o carro, eu estou poluindo do mesmo jeito. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas, fechando isso, nós não vamos evitar os cataclismas, as catástrofes naturais. Mas nós podemos diminuir muito a gravidade das consequências com atitudes bem pequenas de preservação, de respeito à natureza, de cuidado com o ambiente em que nós estamos e de prevenção. Ora, se eu sei que uma determinada encosta é dada a desmoronamentos, eu não posso construir casa ali. Eu não posso achar natural que uma criatura empobrecida só tenha aquela região para construir o seu barraco. Nós, enquanto coletividade humana, precisamos agir, precisamos realizar mudanças, dividir mais, ser mais fraterno, mais amoroso. Recurso da inteligência é a primeira parte. Mas inteligência sem amor vira perversidade. Porque o egoísmo dita as nossas regras. Ah, a minha casa, a minha mansão é inabalável. Então eu estou pouco me lixando se vai chover e invadir a casa do outro. Não é assim. A dor do próximo acaba repercutindo em nós. A miséria em torno de nós aumenta a violência, que acaba nos atingindo. A doença em torno de nós, por mais egoístas que nós sejamos. Como eu estava falando, eu estava assistindo a uma série da Netflix sobre esse momento lá da chamada peste bubônica ou da peste negra da Idade Média. Um monte de rico egoísta se reuniu, se isolou da cidade e eles acabaram passando aperto do mesmo jeito. Acabaram sendo vitimados do mesmo jeito. Então o egoísmo não leva ninguém a lugar nenhum. Vençamos o nosso egoísmo. Tiremos a lição da dor. O que essa dor veio me ensinar? Se foi destruído, como é que eu posso reconstruir de forma mais sustentável? Meu amigo, minha amiga, eu convido você a ser instrumento da sustentabilidade para que o planeta em que nós vivemos possa chegar à condição de planeta de regeneração, que nós atravessemos esse percurso de planeta de regeneração, que vejamos que quando chegar o fim das provas e expiações, a mensagem do Evangelho de amor, de fraternidade, de caridade será vivida muito mais do que pregada em todas as partes do mundo. E aí não haverá guerras, não haverá fome, não haverá pestes causadas por nós. E quando vierem os fenômenos da natureza, nós teremos fortaleza suficiente para superá-los. Porque vamos entender, somos todos irmãos, a dor do meu próximo é a minha dor também. A alegria do meu próximo é a minha alegria também. Compartilhemos e sejamos nós instrumentos da sustentabilidade. E se vier uma catástrofe, se vier uma dor profunda, nos perguntemos o que eu posso aprender com ela. Um grande abraço para você, muito, muito obrigado pela sua atenção nesse momento e que Jesus nos abençoe.